Boa noite a todos. Como vocês estão? Essa live do Clube do Livro, Uma Vida com Propósito, está começando. Fora do horário, fora do que era planejado, mas a vida é assim. A gente cria um plano e muitas vezes a gente não consegue seguir, mas a gente refaz ele, a gente recalcula essa rota e a gente segue. Desci para poder vocês lá fora e simplesmente começou um temporal aqui. Tá um vento bem forte. Quando eu coloquei a câmera, coloquei o celular, instalei tudo, veio uma ventania, voou o celular, voou minha caneta, tudo. E vamos começar a nossa leitura com a mensagem inicial, que é: este livro é dedicado a você. Antes que você nascesse, Deus planejou o exato momento em sua vida. Você está aqui ouvindo este livro. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você, aqui neste mundo e para sempre na eternidade. Ontem foi o nosso dia. Não é o meu lar. E o versículo que veio foi: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não. E a pergunta que ficou ontem para meditar é como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver neste exato momento. Às vezes a gente pensando em tudo que tem no futuro, em tudo que a gente vai fazer no futuro, e a gente esquece que, na verdade, a vida é eterna, né? Que o espírito é eterno. E hoje, o 30 dias, a razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder, e tudo é para sua a Ele. Romanos 11, 36. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16, 4. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é. É a essência de sua natureza. A importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor e tudo que foi criado por Deus reflete sua glória de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória de Deus, do nosso a verdade, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Deus tem revelado sua glória ao ser humano nos momentos da história. Revelou-a inicialmente no jardim do Éden, depois a Moisés, no tabernáculo, no templo por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Foi descrita como um fogo consumidor, um trovão, uma fumaça, uma luz resplandecente.
No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. E a Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. E a Bíblia diz: o esplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós somos sua glória, uma glória cheia de graça inerente, porque é Deus e ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer a sua glória e declarar sua glória, louvar a sua glória e refletir a sua glória e viver para a sua glória. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que devemos dar. Coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, os demônios, e nós, pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, mais do que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, nós vivemos para nós. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o pior engano que podemos viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei a vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como eu posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. Neste mundo, nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar um ninho e ou a realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga de glória a Deus foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas. Se fez você para ser você, Irineu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas 5 propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro estudando-o detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Damos glória a Deus ao adorar para com o Senhor e adoramos ao apreciá-lo. Disse C.S. Lewis: quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por graças, prazer e satisfação, não por obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Adorar muito mais do que louvar
estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento dos teus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. Todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória do Senhor. Damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. E João escreveu: nosso amor um pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo disse: aceitem uns aos outros da mesma Cristo nos aceitou, e assim Deus será glorificado. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. Isso confere honra. Disse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. E a Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais semelhantes a Ele. Glória ainda mais. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida terrena, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação. E a Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Damos glória a Deus servindo aos demais com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talento, dons, capacidades. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades com propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas, assim como outros receberam habilidade para beneficiar a você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros e energia com que Deus os capacitou. Assim, Deus será glorificado. Damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois, compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito da vida delas e preparando-as para o destino eterno. À medida que a graça de Deus trouxe qual será o objetivo da sua vida? Viver o restante da sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em prioridades, agenda, relacionamentos e algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil e não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldade. Sabendo, ele clamou: minha alma está perturbada, mas será que devo dizer, Pai, livre-me desta hora? Pois foi com este propósito que vim para esta hora.
Pai, glorifico o teu nome. Jesus, cumpriria ele o seu propósito glorificando Deus ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para os objetivos, conforto e prazer próprios, para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você, pois é a vida real e eterna. Este é o momento de definir esta questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar, imaginando se terá. Mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver para Ele. A Bíblia diz: tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus foi dado permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. Neste exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, como aconteceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Você não está seguro de que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete: aos que receberam, aos que creram e aos que em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E dar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser. Deus o escolheu para ter relacionamento com Jesus que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. E em segundo lugar, receba sua vida como Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir os propósitos de sua vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita Filho e confia tem e eterno. Onde quer que você esteja lendo este livro, convido a inclinar a cabeça em voz baixa, fazer a oração que mudará o seu destino eterno. Jesus, eu creio em você. Eu recebo. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para debater e começar a vida. Recomendo que você fale sobre sua decisão para alguém, pois precisará de apoio. Dia 7, falando que Deus é a razão de tudo. Sobre o meu propósito de vida, o tema de reflexão é: tudo isto é para Ele. O versículo para a gente memorizar: todas as coisas, única e exclusiva. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Romanos 11, 36. E a pergunta para a gente meditar é: consciente da glória de Deus? Em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? E aí a gente falou aqui, né, sobre
sobre que a glória ser a essência de sua natureza, o peso da sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração do seu poder e aí, quando fala aonde está, basta olhar ao seu redor, que tudo o que foi criado por Deus reflete sua glória de alguma forma. Vemos isso em toda parte, mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. E vamos ler uma pergunta do apêndice. Outra pergunta que vai ficar para hoje é: se todos compreendemos que a vida aqui é, na verdade, uma preparação para a eternidade, como poderíamos agir de maneira diferente? Então, um bom resto de noite, que vocês tenham bons sonhos, que vocês possam fazer a oração de vocês. E quem quiser continuar acompanhando, tá ficando salvo no YouTube. Todos os dias acontece a nossa live. E amanhã não vai ser às 5h30, vai ser um pouquinho mais tarde, porque eu vou participar de uma outra live às 5. Mas depois, logo depois, assim que eu terminar, eu aviso você. Faz o nosso 8º dia de uma vida com propósito. Boa noite.